Estamos nessa nova jornada, onde estamos numa nova série de mensagens e nós estamos falando não somente do livro de Juízes, falando também sobre o livro de Lucas, de Atos, e o Senhor tem nos falado tão poderosamente. Peço até desculpa a você, nosso querido amigo, amiga e irmã que nos acompanha, porque esses dias ficamos sem gravar, mas a partir de agora nós estamos aí com 30 dias de mensagens quentinhas para você. E hoje nós vamos começar com uma mensagem maravilhosa gravada ali na Igreja Batista da Vila Brandão, com o tema Cuidado com quem você serve. Palavra de Deus ministrada no domingo. Você vai acompanhar agora a primeira parte dessa mensagem. Estamos meditando então sobre Juízes e a gente viu sobre a vida de Gideão, um homem que foi escolhido por Deus, um homem que teve ali a bênção de Deus sobre sua vida e inclusive o Espírito do Senhor o tomou. Mas um homem também falho, um homem que errou, um homem que não promoveu, mas através dos atos dele promoveu a adoração a outros deuses novamente dentro de Israel. Um homem, por exemplo, que se envolveu e casou com muitas mulheres. Deus também não pediu isso. Teve vários filhos. E agora a gente começa a ver o que vai acontecer como consequência dos erros de Gideão, como consequência dos erros de Israel, que deixou o seu Deus e começou a adorar outros deuses. Abimeleque, então, aqui, filho de Jeroboão, que foi colocado o nome de Jerubaal, ele da tribo de Manassés, da uma das 12 tribos de Israel. Ele não somente é filho de Gideão, mas também com uma concubina, que era Segmita, ou Sigmita. Esse povo que não era para estar lá, um povo que não deveria estar no meio do povo de Deus, mas ele se relacionou com essa mulher e teve este filho, Ele, então, a partir desse momento onde seu pai morre, ele começa a querer o reino, a querer a liderança daquela nação. E ele começa já incitando o povo. O que vos parece melhor? Que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, dominem sobre vós? Ou que apenas um domine sobre vocês? Porque eu sou o osso do seu osso. Eu estou aqui com vocês. Nós estamos juntos nessa batalha. Estamos juntos nessa luta. Para que a gente possa colocar Jerusalém no lugar dela. Vote em mim. Era isso que ele estava querendo. Era isso que ele estava falando lá. E o interessante é que quando esse povo se afasta de Deus, da adoração a Deus, eu não sei se você vai lembrar, eu já disse isso. A queda moral do primeiro até Sansão é muito grande, é algo enorme. A moralidade do povo vai caindo, eles vão se afastando de Deus, eles vão se afastando da vontade de Deus, eles vão se afastando de tudo que Deus ensinou em sua palavra, e começam a viver as suas próprias vidas, influenciados pelos povos que não eram para estar ali, começam a adorar outros deuses, e aí vamos dizer assim, ele chega no meio do povo e começa ali a acender aquela questão, vamos ter um líder sobre nós, e Deus não tinha pedido isso, versículo 3, então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Note que os irmãos dele por parte de mãe, ou seja, do povo que não era para ele ter se misturado, aqui Jerubaal, que é o Gideão, que o povo que não era para eles ter se misturado, eles se misturam, e o povo escuta aquela história, oportunidade, porque aqui é a tribo de judeus, mas esse aí é metade judeu e metade, está com a gente. Ele está incitando o povo contra eles mesmos. Quem que a gente vai apoiar? Lógico que Abimeleque. Eles se juntam. 4. E deram-lhe a sentença
né, e deram 70 peças de prata da casa de Baal-Beribe, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiam. Veja que a moralidade, né, aqui continua descendo, no mais sórdido lugar, no pior lugar. Um homem que teve como pai um juiz de Israel, que, como eu disse, não foi por intermédio dele, né, primeiramente, que o povo se voltou, né, foi por causa das escolhas, mas um homem íntegro, no sentido assim, que pelo menos buscava Deus. Mas o povo aqui não quer. Abimeleque já vai piorando, né? Se com meu pai for assim, comigo vai ser pior. Ele aluga homens, como é que diz a palavra aí? Levianos e atrevidos. Por que esses homens são levianos e atrevidos? Estão vivendo no meio de um povo que não é o povo de Deus e aprendem essas coisas. Por que nossos jovens e adolescentes se revoltam tanto, né? São tão revolucionários na escola, quando chegam dentro de casa? Não, eu proclamo liberdade na minha vida, eu não vou seguir o que você está dizendo, eu vou fazer o que eu quero. Nada mais, nada menos que sentado na sala de aula, lá na cadeira, querendo estudar, o amiguinho chega: tu vai estudar, é? Sério mesmo? Tu vai estudar? Tua mãe mandou, não foi? É muito besta mesmo. Essa aula aí, todo mundo passa agora, besta. Larga isso aí. Não, porque se eu não fizer, minha mãe e meu pai, chega lá, tu dá uma carteirada neles, diz que vai chamar a polícia. Duvido se eles vão falar contigo de novo. Aprendem. As meninas, né, chegam lá, obrigado. Chegam lá na sala de aula, tá lá, cor mais linda, princesa do Senhor, né? Nossa, aquela cor mais linda. Aí as outras vê, quer dizer então que tu vai esperar o casamento. Aí vai esperar o casamento, mas é santa, né? Mas é besta, para não dizer as outras palavras. Começa a ser influenciado, e eles aqui foram influenciados pela vida leviana que os outros povos tinham. Então, a quem que ele vai recorrer? Aquilo que faz parte da vida dele, leviandade, né? E o povo atrevido. E aí continua o texto, 5, foi à casa de seu pai, Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondeu. Veja como isso é terrível. Para ele assumir o poder, ele mata 70 irmãos. Ele mata a sua própria família. E como fala em cima de uma pedra, o que isso aqui quer dizer? Como um ritual. E ritual para quem? Deus já pediu sacrifícios humanos? Pediu para Abraão, você sabe, né? Que vá, sacrifique Isaac. Mas ele deixou? Não. Nunca tinha acontecido. Então para quem que ele está sacrificando os irmãos dele aqui? Pois é, para os deuses estranhos. Nosso Deus é maravilhoso. Nós, quando o seguimos, vivemos em plena paz. Mas quando seguimos Ele de verdade. Para você refletir nesse texto da mensagem que você acabou de ver, esse trechinho, você vai ouvir essa canção. E já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Voltamos e vamos agora continuar com a segunda parte dessa mensagem. Ouça, fique atento, Deus vai falar contigo. Vamos lá. Muitos dizem aí fora, isso é um ditado popular, não é bíblico, né? Quer conhecer um homem, dê poder para ele, não é? Quer conhecer um homem, né? E tem uns que acrescentam, dê poder para ele e vê ele jogando bola. Aí tu vai ver quem que é esse homem, né? Porque são momentos extremos, aonde você vê realmente quem é aquela pessoa, se ela pode ou se ela não pode. E aí ele mata a família dele. Só não matou Jotão, porque ele se escondeu.
Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei. Mas nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Quando fala rei aqui, é mais para um governador daquela região, não um rei, não um rei de todo o povo, porque isso aqui, em primeiro lugar, não é vontade de Deus. Deus não autorizou nada disso aqui, e essa galera só está aqui porque também houve erros no passado. E Jerubaal aqui, Gideão, deixou, fez essa confusão toda. Mas isso que está aqui, né, é só consequência. Ele não é um juiz levantado por Deus. Ele não é uma pessoa que Deus abençoou, né, mesmo falho como o pai dele. Não, ele quer o poder, ele quer governar, ele quer estar na frente. E todas as nações ao redor dele já tinham seu rei. Ele sabia que isso era natural de acontecer, não era ilícito. Todas as nações têm rei, por que não pode ser eu? Assim pensou Abimeleque. O texto continua, né? Junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Jotão, aqui então, o filho mais novo, né, seu irmão, avisado disso, foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, em alta voz clamou e disse: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus os ouvirá a vós outros. O interessante é que agora nós vamos ver a primeira parábola relatada na Bíblia. Você sabia disso? Perguntas lá do Curiosidades Bíblicas. Onde está escrita a primeira parábola bíblica? Aí você vai dizer, Juízes 9. Jotão, primeiro que vai trazer então uma parábola para o povo, como ensinamento. Olha o que ele vai dizer aqui, 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram a oliveira. Oliveira, os irmãos sabem o que é oliveira, né? Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixarei eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e irei pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixarei eu a minha doçura e o meu bom fruto, e irei pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu, reina sobre nós. Porém a videira respondeu: deixarei o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e irei parar sobre vós, ou sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Dizem por aí, né, e é verdade, que a paga por aqueles que não se interessam por política é ser governados por aqueles que se interessam, né? Porque eu me interessando ou não por política, alguém vai ser votado e alguém vai assumir. Por exemplo, acho que o resultado já foi dado, né? Já foi dado na nossa cidade. Parabéns aos que foram eleitos, né? Mas será que era aquilo que Deus sonhava para nós? Será que é a vontade de Deus, genuína e verdadeira, o que acontece nesse momento no Brasil todo? Muitos dos bons se negam a servir ao povo, a servir a sua cidade. Muitas pessoas, por conhecer a política e os seus pântanos podres e imundos, se renegam a entrar e a concorrer nesse meio, porque eles ficam frustrados ao ver toda essa podridão e ao ver tudo isso que acontece. E se negam. Eu vou deixar o meu fruto para reinar sobre vocês? De maneira nenhuma, ou nada. Não é fácil. A gente vê que essa, hoje considerada profissão, né? Não é fácil reinar sobre as pessoas. Não é fácil ser líder.
Porque líder é aquele que serve. A política hoje, não importa os candidatos, não veem mais o povo como alguém que deve ser servido. Mas eles olham para o povo como alguém que vão os servir. Eles não olham mais com amor. Estou me candidatando para ver a felicidade desse povo, para mudar o rumo da história dessa cidade, para mudar o rumo da história desse local. E aqui os bons se calaram. Mas o espinheiro, o que foi que ele disse? Se deveras me ungis rei sobre vós, né? Fiquem debaixo de minha sombra. E aquele que não ficar, sairá fogo e consumirá até o cedro do Líbano. Porque os maus fazem aquilo que é mal. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que a gente vai fazer, até mesmo com as pessoas com quem a gente anda. Nós sabemos que como cristãos devemos ser luz e sal para esse mundo de trevas, mas nós devemos ficar atentos, que você possa ficar atento e que você possa servir ao único Deus, vivo e verdadeiro. Deus te abençoe e não perca o nosso próximo programa. Creio e sei que você vai gostar muito da palavra de Deus aí na sua casa. Deus te abençoe, até lá!